Oi, bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel, como a gente sempre faz aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. Nosso tema dessa semana é importante para o Brasil, pois afeta a vida de cada um de nós, principalmente o bolso de cada um de nós. Nós vamos falar de economia internacional e de um aspecto que tem sido muito abordado lá fora por especialistas. Até agora, o crescimento da economia mundial era associado ao desempenho, à performance dos países emergentes. E a imprensa especializada começa a dizer que isto chegou ao fim. Portanto, a chance do Brasil de crescer está diminuindo. O Brasil é um dos países emergentes mais importantes. Essa é a ideia do início desse programa. Estamos chegando a um fim de ciclo na economia internacional. 3 economistas formam a nossa roda hoje. Eu começo a apresentação deles por Ilan Goldfein. Ele é o economista-chefe do Itaú Unibanco. Está conosco Eliana Cardoso, professora da Fundação Getúlio Vargas. E o terceiro economista da roda é Carlos Eduardo Soares Gonçalves. Ele é professor titular da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. Aqui vai minha saudação especial a você, ouvinte da CBN, que nos acompanha todos os sábados à noite. Ilan, estamos vivendo, o jornalista adora a palavra histórico, né? Estamos vivendo um período histórico no qual um ciclo, esse que foi caracterizado até agora pela importância tão grande dos países emergentes no crescimento da economia mundial, chega ao fim para prejuízo dos mencionados países emergentes, ou nós jornalistas estamos de novo fazendo aquilo que a gente adora, exagerar? Um pouco de exagero. Eu acho que você teve um ciclo de emergentes crescendo muito rápido. Acho que países não emergentes, países mais avançados, também crescendo rápido. O ciclo, na verdade, terminou com a crise em 2008. E de 2008 até agora, a gente teve um período de ressaca disso. E o interessante foi que durante essa ressaca de 2008 até agora, os emergentes saíram sem nenhum grave impacto. Só agora, 5 anos depois, que os emergentes começam a desacelerar. Então não acho que mudou o ciclo, é apenas o mesmo ciclo em fases distintas de crescimento. Eliana, deixa eu botar um pouquinho do economês que se fala lá fora. Os especialistas se referem, quando eles estão abordando essa questão, agora é a vez de quem crescer, quem vai ser a locomotiva do crescimento mundial, eles se referem ao superciclo. E aí eles dizem o seguinte, que até agora nós tivemos um período extraordinariamente favorável na economia mundial, puxado principalmente pela China, com preços de commodities extraordinários que foram muito positivos, principalmente para o Brasil, e que esse acabou. Bom, o período de crescimento da China extraordinário também terminou em 2008, quando nós tivemos a crise dos Estados Unidos. E essa crise dos Estados Unidos é fantástica pela sua extensão. Em 2009, o PIB global caiu 5%. Então, tem um estudo do Fed muito interessante. O Fed, o Banco Central Americano? Sim, o Fed de Kansas, mostrando que... Ah, o de Kansas. Né? De Kansas. Dos 40 países que eles estudaram, todos estavam em recessão em 2009. E no Brasil não foi diferente, não é? Em 2009 nós tivemos uma queda significativa do produto, alguma recuperação em 2010, mas desde 2011 que nós estamos andando de lado. Então, quer dizer, esse super ciclo, esse período muito bom, foi o período que antecedeu 2008 e que combinou não apenas o crescimento chinês e a demanda pelas commodities, mas também o crescimento americano. Não é? A grande pergunta agora é se o crescimento americano vai de fato se recuperar, e aqui você tem histórias diferentes, né? O Bob Gordon, por exemplo, está dizendo que nós estamos chegando ao fim de um período que começou em 1870, com a segunda Revolução Industrial. Esse é o hiperciclo, então. É o hiperciclo. E ele está muito pessimista. E as pessoas que o criticam dizem que não, que como demora 50 anos para uma mudança tecnológica ter um impacto, nós temos que esperar um pouco mais até que a revolução da inteligência e dos computadores... A TI, a TI, exatamente. Se espalhe por toda a economia e crie
mais produtividade. Carlos Eduardo, não sei se você notou, mas nós estamos numa discussão tipicamente germânica. Antes de começar, nós estamos querendo definir o conceito. Afinal de contas, para começar essa discussão, qual é o conceito em torno do qual nós estamos debatendo? Existe realmente uma definição aceitável de fim de um período da economia mundial? Ou isso daí é simplesmente, eu faço autocrítica, um jargão que nós jornalistas usamos para atrair a atenção das pessoas e fazê-las ver, ler e ouvir o que a gente tem a dizer? Acho que tem alguns conceitos, acho que a literatura econômica antiga levanta conceitos de ciclo, mas acho que o que nós estamos referindo aqui, a maioria dos economistas, é um dado empírico. Então, a economia mundial crescia muito bem por um longo período de tempo, o Brasil aí foi muito beneficiado pelo crescimento da China. Quando você olha e pega os dados e tenta separar o quanto os Estados Unidos puxou o Brasil nos últimos 10 anos, ou vamos traçar aqui de 2003 a 2008, a 2008, quanto que a China puxou o Brasil, que a gente chama de correlação de ciclo econômico, a correlação do ciclo econômico do Brasil com a China foi muito mais forte nesse período do que com os Estados Unidos, porque a China tem um tipo de demanda por importações que nos favorece, né? Então essa aí, a economia chinesa começou a esfriar, porque você nunca consegue crescer tanto tempo seguido assim a 10%, é apenas natural que a China caminhe para alguma coisa entre 6% e 7% ao ano, e puxou o Brasil junto para baixo. Problema 2 disso daí, a América Latina toda ela é muito intensiva em produção de commodities, também demandados pela China. E nós exportamos manufaturados para a América Latina. Então você veja que foi uma paulada dupla, né? A desaceleração chinesa. Porque desacelera a importação da China das nossas, em cima das nossas commodities, então desacelera o setor de commodities no Brasil, e desacelera o setor manufatureiro porque a América Latina sofre. Para terminar o meu raciocínio, a gente emendou isso na crise financeira, mas a crise teve um lado bom, que a política monetária no mundo ficou hiper frouxa. Então foi o fim de uma época de crescimento alto. Hiper frouxa quer dizer, estão todos os bancos pondo grana no sistema. Os bancos centrais pondo dinheiro no sistema, baixando a taxa de juros. Então isso de alguma maneira compensou esse esfriamento da economia global e no nosso caso em particular da economia chinesa. Vamos pegar. Só que agora começa a subir. Então agora o que está acontecendo? Nós estamos num mundo em que a China continua e vai continuar crescendo, desacelerando e crescendo menos, só que com os bancos centrais no mundo, somente aí esses sinais que a gente começa, incipientes, mas já estão dando um sinal, somente no Federal Reserve nos Estados Unidos, de que a política monetária não vai ficar tão frouxa assim. Estamos diante de fato, você usou isso no artigo seu, se não me engano a expressão, Ilan, no Estadão, você disse, a maré virou e é forte. Virou contra nós? Eu acho que a maré de fluxo de capital virou. Esse período de 2008 até agora foi um período de juros zero no mundo, como você colocou, os bancos centrais colocando muito dinheiro na economia, exatamente para sustentar um pouco esse fim desse superciclo. Isso tem impacto, porque enquanto o juro é zero, vem todos os fluxos capitais para os países emergentes, inclusive o Brasil. Quando começa... Onde o juro é melhor do que zero. Que o juro é maior, principalmente no Brasil, e você acaba tendo, após o período, os Estados Unidos começa a retomar, ou pelo menos a percepção é que a partir desse ano já começa a melhorar, tanto que não vai precisar de juros zero mais, ou vai precisar mais um ano, 2 no máximo, e aí os fluxos começam a ir para o outro lado, e aí mudam um pouco, as variáveis mudam. Por exemplo, as moedas aqui estavam se apreciando muito, quando os fluxos saem, o dólar que fica forte, e o real e outras moedas começam a ficar mais fracas e a depreciar. Então essa mudança é uma mudança que eu acho que veio para ficar. Veio para ficar, ou seja, não é meramente conjuntural. Na minha opinião... Muda o cenário radicalmente. Eu acho que a gente vai sair desse período de anormal, que foi o período de juros zero. Acho que não volta mais. Eliana? Nós estamos diante de algo que já ocorreu várias vezes, não é? Que é a virada do capital. O capital entrava, deixa de entrar. E todas as vezes que isso ocorre, a economia desacelera, passa a crescer menos. Não é? Eu tenho um colega na GV, o Vladimir Teles, ele acabou um estudo muito interessante, onde ele separa os fatores na determinação dos ciclos econômicos no Brasil. E é muito claro o efeito tanto dessa fricção financeira, quanto dos choques dos nossos termos de troca, dos preços das nossas exportações
em relação aos preços das importações. Então fica muito claro que o fator que nos levou a uma queda de crescimento em 2009 foi o fator financeiro, foi a fuga de capital. Eu acho que hoje a situação é mais complicada. Por quê? Porque não apenas nós estamos tendo menor liquidez, mas como os preços das nossas exportações se viraram no sentido contrário ao que era anteriormente. Não é? Quando nós tivemos o choque de 2009, a China investiu barbaramente em infraestrutura. Portanto, ou seja, comprando muita coisa do Brasil. Mantendo a demanda pelas nossas commodities. Nossos preços se mantiveram, nossos preços das nossas importações em relação às importações se mantiveram. Mais recentemente, esses preços estão mudando. Então, quer dizer, a crise hoje, ou o começo dessa estagnação, aparece de uma forma preocupante, porque você está combinando tanto elementos externos, menos capital, com preços de intercâmbio menos favoráveis, com uma conjuntura interna que também é bastante complicada. É bastante coisa que você colocou agora na discussão. Eu vou ficar preso só um pouquinho ainda ao lado internacional, depois a gente vê os fatores domésticos. É mero didatismo meu, artificialismo meu, se você quiser, Eliana. Claro. Só para a conversa ficar mais ou menos em capítulos. O fim desse ciclo é prejudicial ao Brasil, claramente, Carlos Eduardo. Seguramente prejudicial, a gente surfou na onda das commodities caras. Alguns estudos sugerem que, estudos estatísticos, né, usando os dados de Brasil e China, de que se a China não tivesse crescido tanto que cresceu, mas tivesse crescido um pouquinho menos, William, com 8,5% ao ano de 2003 a 2008, a nossa taxa de crescimento no governo Lula, que é justamente essa fase, não teria sido os 3,7%, 3,8%, na média que foi, na média do período, e sim uns 2,5%, alguma coisa assim. E a correlação, né, essa associação entre preço de commodities e investimento em capital físico no Brasil, também é muito forte nos dados. Então, esse salto que a gente teve, né, dos 8 anos do Fernando Henrique para os 8 anos do Lula de crescimento, você explica ele basicamente todo pelo efeito China. As economias têm que ter sua capacidade de se readaptar a novas realidades, mas a brasileira, em particular, não tem muito. A gente vai depois entrar, talvez no próximo bloco, na discussão da política econômica doméstica, mas eu levanto aqui um mercado de trabalho muito rígido. Então é muito difícil eu realocar pessoas de um setor que agora já não é mais tão competitivo para outro no Brasil de uma maneira rápida e fluida. A gente entra a economia não vai. Como é que a gente explica ainda essa entrada consideravelmente boa de investimento estrangeiro direto no Brasil? Não investimento apenas em aplicações financeiras e compra de papéis, mas investimento em produção. O Brasil tem números bons para exibir nesse sentido ainda, Ilan. Porque as decisões de investimento não são feitas no momento que a gente está vivendo, eles são feitos alguns anos antes e os projetos têm que terminar, então tem um período onde os investimentos ainda se mantêm fortes. Você está falando então de decisões que foram tomadas antes desse cenário. Você tem que continuar, você tem que acabar o projeto. A pergunta para frente é: as decisões estão sendo tomadas hoje. Quais são na sua avaliação? Vamos ter mais uma planta que vai produzir minério de ferro, mais aço, ou vai ter alguém decidido mais para o varejo, para o consumo, esse tipo de decisão. Se você me permite, que eu ia voltar um pouco, fazer um contraponto ainda na parte internacional, que eu vou fazer um contraponto de que nem tudo é para o lado negativo, que a gente falou vários pontos que eu concordo. Alguns deles só para a gente colocar questões para não ficar parecendo que mudou, virou agora, estamos nas trevas. Primeiro, a China crescer 7%, 6% a 7%, que o caso do Eduardo falou, não é nada mal. O problema de hardlanding na China, uma papaiada brusca, é quando vai para 4%. 6% a 7% vai manter os preços das commodities em um nível bem acima do que quando começou em 2003. Hoje em dia está quase no pico. Quando um pouquinho desacelera um pouco mais, cai um pouco, vai ficar na metade do caminho do quando começou. Mas eu acho que a China ainda tem um espaço, os emergentes ainda têm um espaço. Não é verdade que os emergentes vão parar de crescer. O segundo contraponto que eu quero fazer para o lado é que essa mudança nos Estados Unidos, que agora parece que os fluxos estão voltando, porque os juros vão começar a subir lá, ele só acontece porque os Estados Unidos começam a se recuperar.
E a recuperação dos Estados Unidos não pode ser ignorada. Ela tem o impacto de contribuir para tirar o resto do mundo da crise. O Brasil junto. O Brasil junto, mas vai levar tempo em algum momento. É claro que cada um tem que fazer o seu. O Brasil vai ser levado, mas se não ajudar, não vai dar. As políticas domésticas vão determinar se um país vai ser levado com mais força ou não. Vamos a essa questão então. Os americanos estão se recuperando para valer. Na semana que passou, por exemplo, houve uma surpresa. O anúncio do crescimento do Produto Interno Bruto americano do segundo trimestre, se não me engano, se não me falha a memória, foi 1,7, quando todo mundo esperava apenas 1. Isso causou até uma certa euforia nas bolsas, por exemplo. Ninguém tem certeza. A percepção é de que a recuperação está aí. E com certeza, se há uma recuperação na economia americana, é bom para o mundo e é bom para o Brasil. Uma observação sobre o preço das commodities. Eu não posso olhar o preço das commodities apenas quando eu analiso o preço das nossas exportações em relação ao das nossas importações, porque nós somos tantos exportadores quanto importadores de commodities. Então eu preciso olhar o preço das exportações principalmente combustível a gente importa. E preciso olhar o preço das nossas importações. E se eu olhar essa relação de trocas, que foi muito favorável até 2010, por exemplo, já não foi nesses últimos anos. Mas não voltou nem de longe para onde começou. O termo de troca do Brasil, que sustentou o aumento de renda e o consumo, ainda não voltou ao período anterior. Se for voltar para 2003, aí sim eu seria bem mais pessimista. Claro, porque aí você perde muita renda. Mas eu não acho que tem uma crise batendo a porta porque essa relação piorou, porque os capitais desapareceram. Eu acho que não tem sinais de recuperação da economia americana. Da economia brasileira. Brasileira, você queria brasileira. Principalmente porque a nossa produtividade está em queda, não é? E durante os últimos 2 anos, a produtividade total dos fatores da economia brasileira estão caindo, principalmente na indústria e na indústria de transformação. E isso é que eu acho que é mais preocupante. Esse ponto, só interromper só, esse ponto é fundamental. Porque quando a gente fala da questão internacional, o que cada país está fazendo para si é o que vai determinar, no final das contas, se vai conseguir crescer ou não. É claro que uma ajuda do vento favorável ou vento contra faz uma diferença de um ano para o outro. Mas a produtividade tem a ver com o que a gente conseguiu fazer, inovar, investir, educar as pessoas, é o que vai determinar no final das contas. Como o Brasil está reagindo a essa situação internacional, Carlos Eduardo? Vou voltar rapidamente aos Estados Unidos e a gente vai para o Brasil. Então, a minha interpretação do que está acontecendo nos Estados Unidos é que os Estados Unidos está começando, sim, a entrar numa trajetória de recuperação mais sustentável, depois de anos. Tem vários estudos aí acadêmicos tentando mapear o tamanho desses ciclos, né, quando tem um choque financeiro que joga a economia para a recessão. A gente tem uma estimativa de 6 a 7 anos até o ciclo ser devolvido. Parece que nós estamos aí na boca de começar a ter um crescimento dos Estados Unidos mais robusto. Eu vou dar um dado para você que é o seguinte, William. Os Estados Unidos esse ano, a maioria das pessoas prevê um crescimento entre 1,5% e 2%. Só que o governo federal lá está fazendo um ajuste de gastos, né, um ajuste fiscal, ao contrário do nosso, brutal, do tamanho de mais ou menos 2 pontos percentuais do PIB, menos 2. Então, você assume aí que é quase que 1 para 1 a relação no curto prazo desse gasto com o PIB, que o economista chama de multiplicador, você vai ter um PIB, digamos, um PIB real nos Estados Unidos, estaria crescendo hoje para cima de 3 se não tivesse tanta contração fiscal sendo implementada. Em cima disso, as empresas estão muito lucrativas, porque lá, ao contrário daqui, a produtividade continuou subindo bastante, e o custo do trabalho deu uma segurada por causa do desemprego. A ponto de ser mais barato produzir aço nos Estados Unidos do que no Brasil? As empresas estão se repatriando para os Estados Unidos agora. Mas e é uma economia flexível o suficiente, só para eu terminar com o meu raciocínio, para realocar recursos entre setores e tirar a gente do setor... É doloroso isso, mas lá você consegue. Tira o cara do setor de construção e o operador do mercado financeiro, que são setores que encolheram com a proporção do PIB, e vai colocar esse cara para trabalhar em outras coisas, sei lá, exportar chip, que seja. Então, essa flexibilidade que nos Estados Unidos é muito maior do que na Europa e na América Latina, permite uma taxa de crescimento, que ela volte a uma taxa de crescimento potencial mais forte. Eliane.
Eu hoje estou fazendo o papel do advogado do diabo, né? Vendo o lado mal das coisas. E a razão porque as pessoas não têm certeza de que a recuperação americana veio para ficar está no fato de que a população está envelhecendo, que os custos de saúde são excessivamente caros e que a guerra entre democratas e republicanos em torno das questões fiscais está muito longe de ser resolvido. O que nós jornalistas chamamos de paralisia política de Washington. Exatamente. Que torna impossível o governo tomar qualquer decisão de longo prazo. É interessante observar, Carlos Eduardo falou, olha, a economia americana está crescendo apesar do ajuste fiscal. E a Helena está dizendo, olha, o ajuste fiscal de várias formas, até para afeta os custos de saúde. Afeta os custos de saúde e vai ter que lidar. Eu acho que essa é exatamente a dúvida em relação à economia americana. Se você olhar o setor privado, as empresas, as famílias, elas já não estão mais endividadas, reduziram os custos. Desalavancou, como os economistas gostam de dizer. Então elas estão prontinhas para crescer e estão indo bem. Só que elas desalavancaram, reduziram a dívida, à custa de que essa dívida toda ficou com o governo americano. Isso. Está tudo no balanço do FED. E agora o ajuste fiscal é exatamente o lado da economia que ficou com toda essa dívida, tendo que lidar com isso. Então, eu acredito que o setor privado vai conseguir, no final, levar a economia americana. Agora, não acho trivial que esse ajuste fiscal não seja algo que eles chamam em inglês do drag. O arrasto. O arrasto, e pode arrastar para frente também. Então, está nessa dúvida. Posso interrompê-los? Eu estou terminando o primeiro bloco do programa, eu volto imediatamente após o intervalo com essa questão repetida. Diante do cenário internacional que vocês desenharam aqui nesse primeiro segmento do painel, como é que o Brasil está reagindo, que eu tenho a impressão que está todo mundo curioso de saber como é que vai ser a resposta a essa pergunta. Fiquem então conosco, o intervalo dura só um instantinho. Até já.